Olá, tudo bem? Meu nome é José Guilherme Cruz, sou formado em Informática e Gestão de Empresas, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro, residente há muitos anos em Portugal, tenho a nacionalidade brasileira por nascimento e por parte de mãe e a nacionalidade portuguesa por parte de pai e por muitos anos que vivo em Portugal. Criei este canal para falar de política e economia, sobretudo no Brasil e Portugal, mas evidentemente também há vídeos em que eu falo da economia e política global, porque nós vivemos numa enorme aldeia global. E como tenho, evidentemente, um enorme amor por esses dois países, foco sobretudo em relação à economia e à política nesses dois países. Este vídeo é o segundo de uma série em que estou a gravar exclusivamente para tratar dos assuntos que eu entendo que são importantes à discussão desde já para as eleições deste ano no Brasil. E neste vídeo de hoje eu vou falar sobre o sistema eleitoral. Provavelmente você que acompanha o canal ou que está a ver agora sabe do espetáculo triste que foi toda aquela encenação de que os políticos no Brasil estariam interessados em mudar o sistema eleitoral. Na verdade, se alguma mudança saísse dali, ia ser no sentido pior do que é hoje, porque a pressão era muito maior para o voto em partidos, em listas fechadas de partidos, que é um sistema que existe em Portugal e em praticamente todos os sistemas parlamentaristas, e que é muito pior do que o voto direto, como acontece no Brasil. É pior porquê? Porque quem escolhe, quem cria essas listas são os partidos, e isso veda muito mais ao cidadão um dos seus direitos fundamentais e que consta das constituições de todos os países democráticos do mundo, que é o direito de ser eleito. A partir do momento que existe esse filtro em que o direito a ser eleito está vedado ao cidadão que tem filiação partidária e cujo líder tem o direito de dizer se ele pode ou não se candidatar, esse direito fundamental está a ser cerceado, e aqui não se pode falar em democracia na verdadeira acessão da palavra. No entanto, o Brasil tem uma oportunidade, não agora, porque nessas eleições a lei eleitoral não foi mudada, mas desde já, através de uma escolha racional, é possível criar-se um Parlamento que venha a aprovar no futuro um sistema eleitoral mais justo e talvez, e muito provavelmente, o mais democrático a nível mundial. Com a aprovação do voto distrital puro, onde qualquer pessoa, tenha ou não filiação partidária, pode-se propor a qualquer cargo político, desde Presidente da República, a vereador, a senador, a deputado, enfim, a qualquer cargo político, esse direito passa a ser respeitado e passa a haver uma democracia na verdadeira acessão da palavra. Se você é uma pessoa atenta às questões políticas, provavelmente já está desde já a se questionar. Bom, se for apenas por voto direto, sem ligação a partido, surge aqui então a questão: para que existir o fundo partidário? Exatamente isso, porque, como eu disse no vídeo anterior, no Brasil, mais do que qualquer país do mundo, ou pelo menos mais do que muitas das democracias do mundo, é claro que a grande maioria dos partidos não tem nenhuma ligação com ideologia, nada tem a ver com ideologia. Basta ver a dança de cadeiras que houve na semana passada. Portanto, haver fundo partidário para defender a ideia de um governo coeso baseado numa ideologia é uma coisa que em muitos países não faz sentido, mas sobretudo no Brasil não faz sentido. Então, faz muito mais sentido votar em ideias de cidadãos. Havendo ideias de cidadãos, não há razão para criar-se aqui uma distorção em que um cidadão apresenta por sua conta as eleições e outro cidadão se apresenta apoiado por um fundo partidário, por uma máquina partidária que vai lhe dar muito mais apoio. E aqui surge outra questão. É que eu entendo que nesse sistema
deverá ser vedado, inclusivamente ao próprio cidadão, entrar com o seu próprio dinheiro na campanha. E provavelmente você está a perguntar, bom, mas se ele não pode entrar sequer com o seu dinheiro para financiar a sua campanha, como é que ele vai chegar às pessoas? Curiosamente, é simples e extremamente eficaz. Bastaria que o Estado fizesse o seguinte, que tivesse uma, digamos, comissão eleitoral que fizesse o trabalho de comunicar com os meios de comunicação e, aliás, como se tem provado nos últimos anos, o povo brasileiro é um povo muito politizado, interessa-se pela política, os canais de televisão que transmitem programas políticos e de rádio que transmitem programas políticos têm uma enorme audiência, portanto os meios de comunicação não podem argumentar que a política é algo que afasta as pessoas e que por isso iria trazer prejuízo. Não é verdade, mas de qualquer das formas o Estado deveria negociar com esses mídias que têm um impacto importante para organizar debates onde cada pessoa pudesse, primeiramente, apresentar as suas propostas, sujeitar-se a um conjunto de questões, não só dos jornalistas, como do próprio público, tanto em casa como na audiência, como em questões diretamente entre os candidatos. Dessa forma, o eleitor iria estar muito mais esclarecido sobre quem são as pessoas em que ele está a votar, quais são as suas propostas e, através desse debate, se essa pessoa tem, de fato, capacidade de pôr em prática aquilo que se propõe fazer. Claro que teria que haver um filtro inicial nesse processo para evitar aquela palhaçada que muitas vezes assistimos nas eleições, em que pessoas se fantasiam e transformam as eleições num verdadeiro carnaval. E como é que se conseguiria filtrar isso? De uma forma muito simples. Primeiro, qualquer candidato, para se apresentar a sua candidatura, teria que apresentar um programa onde constasse um conjunto de ideias que ele se propõe defender. E depois, perante uma comissão, ele iria defender essas ideias de forma que se pudesse avaliar se de facto aquela pessoa tem condições de defender aquilo. Portanto, se tudo aquilo não passa, digamos assim, de uma palhaçada. Feito esse primeiro filtro, feito depois o outro filtro na fase de debates em que as pessoas vão avaliar quem tem, segundo o seu ponto de vista, as melhores propostas e que demonstram a maior capacidade de pôr essas propostas em andamento. O voto passa a ter outro valor, porque as pessoas passam a escolher o seu candidato baseado num programa que essa pessoa tem, o que quer dizer que ao longo do seu mandato essa pessoa vai ter possibilidade de fiscalizar, verificar se essa pessoa está de facto fazendo aquilo que se propôs fazer e, além disso, ela vai ter um conhecimento da pessoa. Vai conhecer as características da pessoa. Não, como acontece, em que as pessoas, na maior parte dos votos que fazem porque foi aconselhado por alguém, olha, vote neste, e não faz sequer a mínima ideia quais são as propostas dessas pessoas. É claro que isso irá acontecer na mesma, mas não tanto, porque as pessoas já não poderão alegar que estão a votar, mas com desconhecimento, porque todos passam a partir das mesmas condições, inclusivamente para o Presidente da República. Há uma enorme distorção hoje em que os candidatos à Presidência da República, que é o cargo mais importante do país, não partem todos com as mesmas condições. Os candidatos que são apoiados pelos maiores partidos têm mais tempo para apresentar as suas ideias, tendo por isso maior capacidade de chegar às pessoas. No entanto, nada nos garante que uma pessoa que não tenha qualquer apoio na fase inicial não possa ser um presidente muito melhor e ter propostas muito mais interessantes para o povo brasileiro. Então, o que teria que haver nesse caso era que todos tivessem o mesmo tempo para apresentar nas mesmas condições num processo totalmente igualitário em relação a todas as candidaturas.
Esse processo ia transformar o Brasil num país, provavelmente um país mais democrático do mundo, iria criar um Congresso, um Senado e até um Executivo muito mais forte. E outra vantagem já agora em relação à questão do Executivo é que, a partir daí, não havendo a necessidade do Presidente da República, necessidade, não sei se será bem o termo, mas na prática é o que eles fazem, de ir buscar apoios a bancadas por questões partidárias, ele deixa de ter essa necessidade. Durante o processo, ele sabe que foi as ideias dele que foram aprovadas, mas também sabe qual é a sensibilidade global dentro do Parlamento com base nas pessoas que foram eleitas e nas suas propostas. A partir daí, ele tem total liberdade, sem ter necessidade de fazer negociações com grupos partidários, de criar um governo que vai ao encontro daquilo que as pessoas de facto pretendem. Um governo técnico, com pessoas para cada um dos setores, com capacidade técnica de pôr aquele plano em marcha, de pôr aquele governo a funcionar. Isso iria tornar o governo muito mais eficiente, iria reduzir os custos do Executivo, porque não ia ter necessidade de todos aqueles ministérios, não ia haver necessidade de todas aquelas negociações que hoje o Presidente da República faz com grupos parlamentares, porque a partir do momento que o Presidente apresente uma proposta na Câmara e essa proposta vá do encontro aquilo que defende a maioria dos candidatos, a partir daí seria simples a eles aderirem àquelas ideias, porque não tem aquele vínculo com que respeitar um partido, respeitar um líder. Cada um iria votar segundo a sua consciência. Além disso, com uma Assembleia criada com a ideia de uma Assembleia de cidadãos, e esses cidadãos, sabendo que para ser eleito aquilo que eles defendem, eles têm que chegar ao povo, à população, e não propriamente as lideranças, não têm que ser simpáticos a nenhuma liderança de partido, eu estou convencido que conseguiria-se reduzir significativamente os custos com tanto o Senado quanto a Câmara. Porque hoje, ao que me consta, que já ouvi alguns jornalistas a falar de que o custo só com o Congresso andará à volta de 12 bilhões de reais, é um valor excessivo. Não consigo compreender como apenas 513 deputados possam ter um custo tão elevado, que não fiz as contas, mas andará provavelmente à volta dos 20 milhões de reais por deputado, provavelmente andará mais ou menos por esse nível. É evidentemente muito dinheiro e que não existe justificação. Portanto, esses candidatos teriam muito mais cuidado a nível dos seus custos. Inclusivamente, eu entendo que todos eles deveriam ter obrigatoriamente uma página onde tivesse a comunicação e onde tivesse, inclusivamente, uma agenda em que se soubesse a cada dia a que horas ele entrou no Congresso, aonde é que ele esteve, o que é que esteve a fazer, de forma que o cidadão e os jornalistas, inclusivamente, possa acompanhar o trabalho desse candidato. Teríamos uma Câmara muito mais eficiente, teríamos um Executivo muito mais eficiente, com certeza o Governo seria muito melhor. Neste vídeo fico por aqui. No próximo vídeo vou falar de uma das questões que é aquela que mais tem sido falada e mais importante neste momento para muitas pessoas no Brasil, que é a questão da segurança. Como eu entendo que é possível combater-se a segurança, combater-se a criminalidade, toda a criminalidade, tanto o crime organizado como o pequeno furto, como os crimes de corrupção, de uma forma extremamente eficiente, e o país se beneficiar fortemente disso. Se você não subscreveu o canal, subscreva,
partilhe nas redes sociais. Se ainda não ativou as notificações, ative-as. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.